Olá, sou Sandra Regina Chevinski, psicóloga, neuropsicóloga. Muito feliz de estar em 2022 novamente com vocês nessa coluna maravilhosa da Mara Conexão. Lembram? Falamos da neuropsicologia do cotidiano. Então, o que eu queria muito conversar com vocês hoje, começando aí nossa primeira coluna do ano, explicar um pouquinho da importância, muitas vezes, de uma avaliação neuropsicológica. Bom, a neuropsicologia, ela é a arte de compreender o funcionamento de todo o nosso encéfalo, do cérebro, junto com o desenvolvimento das atividades mentais, atenção, memória, concentração, pensamento, raciocínio e também as questões emocionais e as questões comportamentais. E por que eu vou pedir que vocês atentem para a importância, muitas vezes, de uma avaliação neuropsicológica? Estamos em tempos bicudos, tempos de pandemia. Já falei para vocês o ano passado várias vezes dos efeitos da Covid no cérebro, das sequelas, tanto emocionais, também como cognitivas. É importante, sim, fazer uma avaliação e um tratamento dessas sequelas. Mas também a neuropsicologia, ela se aplica em outros casos, não só nos casos de COVID. Então, ela possibilita muitas vezes o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Pensemos assim: todo mundo morre de medo quando começa a perceber que está esquecendo alguma coisa. Ai, o alemão me pegou. Parênteses, viu? Alzheimer não era alemão, ele era francês, mas tudo bem, continuamos com medo do alemão. A gente tem medo de demência, a gente tem medo de alguma doença. Então, é importante, sim, essa avaliação neuropsicológica, porque muitas vezes ela vai nos mostrar se este problema de memória é o início de demência, é o declínio do envelhecimento, ou é por conta de uma depressão, por conta de uma ansiedade, uma sequela da Covid, ou então se existe a hipótese de ser algum outro problema orgânico. Então, veja, já aconteceram casos da pessoa ter uma dificuldade de memória e a gente percebe ali alguma questão mais importante, um diagnóstico de uma hidrocefalia, por exemplo, de pressão normal, e a pessoa faz o tratamento adequado com medicamento, ou às vezes faz um processo cirúrgico, e pronto, tudo volta ao normal. E se não fosse feita esta avaliação, detectado este problema, a pessoa poderia arrumar para um dano neurológico irreversível. Então, é muito importante que a gente faça esse diagnóstico diferencial. Muitas vezes a avaliação neuropsicológica ela colabora com o raciocínio do médico para que intervenção ele vai fazer, que tipo de tratamento ele vai direcionar, não é? E a gente pode salvar vidas, salvar cognição, salvar a saúde mental de muitas pessoas. Feita essa avaliação neuropsicológica, haha, nós temos o tratamento. Muitas vezes o diagnóstico ele pode assustar. Pode ser um diagnóstico de demência? Pode, infelizmente. Pode ser uma sequela importante de um acidente vascular cerebral, uma sequela de um traumatismo craniano num jovem? Pode, mas é muito importante que vocês saibam. Existe tratamento. A neuropsicologia tem técnicas, instrumentos e conhecimento específico que possibilita sim uma melhora, um resgate aí das funções perdidas. E se houver um dano neurológico muito grande e que não existirá a melhora pela neuroplasticidade positiva, a neuropsicologia evita a neuroplasticidade negativa e também ajuda com estratégias compensatórias. Então, ajudar e organizar a rotina, o ambiente e formas de que a pessoa use essas estratégias para que ela consiga ter funcionalidade. Muitas vezes essas estratégias elas são necessárias mesmo quando houver depois o resgate e a melhora das funções. Essas estratégias têm salvado muitos empregos e muitas situações das pessoas sequeladas de Covid.
Muito obrigada e um ótimo 2022 para vocês.